Olá pessoal, meu nome é José Cláudio Casali, eu sou médico oncogeneticista do Grupo Oncoclínicas do Rio. E eu vou falar hoje para vocês um pouco sobre biomarcadores, uma visão muito pessoal e um pouco de uma visão, acho que mais futurista, de como eu vejo a oncologia e onde eu acho que a gente vai chegar. Então, o primeiro ponto que eu queria reforçar é que hoje, embora a gente classifique os tumores do ponto de vista patológico e a anatomia patológica, sem dúvida, trouxe um enorme avanço em termos de fatores prognósticos, estadiamento, grau do tumor e tudo. Hoje, se você não olhar para dentro da célula e começar a ver esse genoma, essa interação da célula tumoral com estroma, com o meio ambiente, com fatores imunológicos, a gente não vai conseguir tratar todos os cânceres, né? A gente conseguiu muito avanço com essas terapias meio bomba, né, que destroem maciçamente os tumores, e isso vem trazendo bastante avanço para a gente, como trouxe aí até as últimas décadas, mas hoje o entendimento da genética e da biologia molecular do tumor e desses aspectos imunológicos é que vão fazer a gente avançar para uma cura definitiva e buscar entender também por que as pessoas desenvolvem câncer, como podem evitar, né? E trazendo sempre qualidade de vida para quem tem um diagnóstico de neoplasia. Então, hoje a anatomia patológica, como eu falei, ela classificou os tumores de acordo com os seus sítios, né? A gente olha para a célula, vê qual o tecido de origem, procura ver a diferenciação, faz um KI67 para ver o índice proliferativo, mas se a gente olhar para dentro do tumor, a gente vai perceber que essas vias genéticas que os tumores usam são muito parecidas, né? Então, existem muitas semelhanças entre os cânceres em relação aos fatores de crescimento, aos fatores que são recrutados do meio ambiente, aos linfócitos que estão dentro do tumor interagindo, sendo sequestrados muitas vezes por eles para poder produzirem fatores de crescimento. E a gente já vem usando como uma forma de entender um pouco mais essa biologia do tumor, até porque essa biologia ela vai me dizer muito do comportamento genético e do comportamento biológico que a célula tem, os painéis hoje somáticos, né? Então, vários painéis somáticos estão no mercado. A gente sabe de alguns que são maiores, outros menores. Eu tenho alguma experiência já com alguns desses painéis, e a gente vê que existem similaridades muito grandes entre tumores e que a gente deveria realmente classificar os tumores de acordo com essas vias genéticas. Então, é a forma que você organiza suas gavetas, né? Você pode organizar as meias de acordo com as cores, ou você pode organizar as gavetas de uma forma mais funcional. Meias para ginástica, meias para sair. Então, acho que a gente está diante de uma nova classificação de tumores que a gente precisa aplicar cada vez mais precocemente. Hoje, a maioria desses painéis, a gente tem aplicabilidade para as drogas-alvo, né? Então, você tem uma mutação de BRAF, uma mutação de Carrais, ou você avalia o EGFR, o c-KIT, né? Mas a gente vê, às vezes, melanomas que têm c-KIT mutado, a gente vê tumores do sistema nervoso central que têm EGFR amplificado. Então, por que não a gente olhar esses tumores de uma forma biologicamente distinta e tratar esses tumores, né, de acordo com as vias genéticas de crescimento desses tumores, né? A quimioterapia sempre vai ter seu papel. Eu acho que aos poucos a gente vai combinar cada vez mais terapias-alvo, né, e trazer para a primeira linha essas novas abordagens, não só da terapia-alvo convencional, né, buscando essas mutações somáticas e alvos terapêuticos, mas também terapias-alvo voltadas para o sistema imunológico, né, as imunoterapias já na primeira linha. Então, hoje a gente vive um paradigma na oncologia, né, em que talvez tratar o tumor buscando a extinção de todas as células
malignas seja um pouco utópico. A gente sabe que muitas dessas células ficam em G0, vão ficar escondidas de todo o tratamento que a gente fizer. Então, por que não conviver com elas? Por que não tornar o tumor um parasita que conviva muito bem com as suas células normais, né? E você possa ter qualidade de vida, ter um padrão de vida normal e como qualquer outra pessoa, sem precisar de tanta agressividade, né? Então, eu acho que hoje a gente faz um pensamento buscando esses alvos, né? A gente sabe, melanoma, principal mutação que eles têm é no gene P16, né? No CDKN2A, ele está mutado na linhagem somática. Nos melanomas hereditários é um dos genes mais frequentes, 40% dos melanomas que são hereditários do CDKN2A, ele está mutado na linhagem germinativa, né? Então, muito cuidado quando a gente estudar, fazer análises somáticas do tumor, porque o que você vê de fato no tumor é uma combinação de todas as mutações que a célula adquiriu, que são as mutações somáticas de fato, mas também estão presentes nos tumores as mutações que são germinativas, né? Então, olhar para um câncer de mama e achar no tumor uma mutação, por exemplo, de BRCA1, não quer dizer que aquela mutação seja germinativa, ela pode ser uma mutação adquirida do tumor, tá? Isso vai fazer esse tumor responder ao olaparib? Sim, vai. Hoje a gente sabe não só o BRCA1, BRCA2, mas todos os genes da família FUNC, isso inclui o PALB2, RAD51, C e D, RAD50, BRIP, BARD, são genes hoje alvos para o olaparib, né? A gente já tem trabalho em próstata que mostra que esses genes são genes de preditores de resposta a essas terapias, né? Então, antecipar testes genéticos somáticos, eu acho que é uma tendência, diferenciar essas alterações somáticas das alterações germinativas com painéis combinados, somáticos e germinativos, para a gente poder ter uma ideia da questão do risco e dos medicamentos que vão ser utilizados, e também a nossa visão da imunoterapia, que eu acho que alguns estudos recentes vêm mostrando dados bastante interessantes, isso dentro da minha área de oncogenética, eu venho prestando bastante atenção. Por exemplo, tumores de mama triplo negativos, eles são altamente antigênicos, então eles são ótimos respondedores para as terapias imunológicas. Os tumores os cânceres coloretais que têm instabilidade genética, instabilidade cromossômica, justamente por deficiências de erros de reparo do DNA, eles acumulam muitos antígenos e isso faz com que esses tumores respondam muito bem à imunoterapia. Então, fazer instabilidade de microsatélites, procurar marcadores, né, de resposta, preditores de resposta aos tratamentos alvo, aos tratamentos imunológicos, eu acho que é o grande desafio que a gente tem nesses próximos anos, eu nem diria na próxima década, porque o tempo passa tão rápido, eu acho que nos próximos anos a gente vai incorporar cada vez mais isso, e procurar entender como os fatores do ambiente se relacionam com esses fatores somáticos, essas mutações somáticas, né? Então, agora recentemente a gente tem um artigo de pulmão que mostra 150 genes que são mutados com frequência em fumantes, né? Então, o cigarro induzindo diretamente alguns subtipos de mutação, não apenas mudando o tipo histológico, mas causando mutações que vão ser importantes para o crescimento do tumor, e a gente começar a ter uma visão um pouco mais holística do câncer, né? Reforçando a qualidade de vida, reforçando a alimentação, mesmo para as pessoas que tiveram câncer, sabe? Eu falo que a prevenção, ela não é só para quem não tem câncer e quem não quer ter câncer, mas para quem já teve câncer, né? Evitar consumo excessivo de glicose, usar altas doses de vitamina D, né? Ter uma dieta mais anti-inflamatória, fazer exercícios físicos, cuidar da sua espiritualidade,
Tem trabalhos muito sérios falando de yoga, meditação, de felicidade, né? Como tudo isso interage, né, com o nosso sistema imunológico. Existe um conceito, né, do eixo neuropsíquico, endócrino, imune, né? Então, existe uma linha, né, que a gente ainda valoriza pouco, né, por falta de conhecimento, né, que é como o seu sistema imunológico, ele sofre interferências do seu sistema nervoso, da sua ansiedade, né, da sua dieta. Então, acho que todos esses tratamentos, eles são excelentes, mas a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar que a epigenética ela tem um papel muito grande e a gente vai ter que fazer metilomas, enfim, as análises genéticas hoje do tumor são super importantes. Eu agradeço, então, a atenção de vocês. Obrigado.